nesse primeiro momento, eu vou falar dos itens e depois vocês vão cortar itens. Então, a gente pode ir com calma, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter que avançar, porque da dinâmica, o papel é ficar corrido mesmo, para que não tenha tempo de elaborar muita coisa. Aí, ó, deu tempo certinho. Tudo certo. Ok? Pronto, ó. Ficou ótimo. Primeira coisa que vocês vão colocar aí, vamos lá? Primeira coisa que vocês vão colocar são os 5 primeiros itens. Os 5 primeiros itens são os sentimentos e valores que vocês acham mais importantes na vida. 5 sentimentos ou valores que você acha mais importante em sua vida. Se não lembrar e tiver que fazer muito esforço, é porque acabou. Pode repetir. Não invente. É o que vem à mente. Ninguém vai ler nada, pode ficar tranquilo. Cinco sentimentos e valores que mais te chamam a atenção na vida. Próximo. Mais 5 agora. As 5 coisas, atividades que você mais gosta de fazer na vida. Ninguém vai ler, pode pôr tudo que quiser. Eu dei esse curso numa universidade de terceira idade, e tinha um senhor de uns 80 e poucos anos, ele falou assim: Alexandre, posso pôr tudo mesmo? Eu falei, eu já entendi o que o senhor quer falar. 5 atividades que você mais gosta de fazer. Terceiro, as 5 partes do seu corpo que você mais gosta. Não é de achar bonito, que você mais gosta. As 5 partes do seu corpo que você mais valoriza, acha bonito. Quarta, essa é interessante porque a tradução não ficou muito legal, mas essa é assim: os 5 bens materiais que você possui, que você mais gosta, só que nele entra animal de estimação. Se tiver animal, ficou errada a tradução, mas se tiver animal de estimação que você gosta, é aqui, e é nome, não vale pôr assim, gatos, cachorros, tem que pôr nome. Só que aqui é o lugar de colocar também fazenda, chinelo, prótese dentária, telefone, tudo entra aqui. São 5 bens materiais que você não queria ficar sem de jeito nenhum, incluindo animal de estimação. E por último, e mais difícil, com nome e tem que estar vivo. As 5 pessoas que você mais ama. Tem que ser vivo e tem que colocar o nome. Só vale colocar 2 nomes num quadradinho quem tiver mais que 5 filhos. Aí é o lugar de pôr sogra, tudo isso. 5. As 5 pessoas que você mais ama na vida. Pronto? Fechamos. Tem que ter aí 25 itens. Ao todo, 25 itens. Agora não tem coluna mais, agora são 25 no geral. Ok? Agora que vai começar a história. Agora que começa a história. Eu vou contar uma história como se fosse sua. A partir desse momento, a gente não pode ter nenhum som. Nada. Falar assim, ai, ai, ai. Não pode. Tem que engolir ele para sentir. Ok? Vamos lá.
Era um dia de primavera, como esses agora, logo depois do inverno, as flores se abrindo, passarinhos cantando, você acorda bem para sair para trabalhar e vai tomar banho. E a hora que está ensaboando, você percebe que tem um caroço no pescoço e um logo embaixo do braço. Escolhe 2 itens desses 25 e elimina 2. Elimina 2 itens. Você estava gripado e acreditando que isso é do processo inflamatório da gripe, preferiu esperar 15 dias e deixou ficar como está para ver se passava e não passou. Os nódulos permaneceram no mesmo lugar. Corte mais 2. E aí você marca uma consulta com o médico, ele te examina, pede alguns exames, e no final disso ele fala o seguinte: sábado que vem, vai lá no hospital, nós vamos te abordar cirurgicamente para tirar esse nódulo e fazer uma biópsia. Mas tudo indica que não tem nada de errado. Tudo parece que é um nódulozinho benigno. Mas chama aí a pessoa que mais gosta de você e que você mais gosta para ir junto, para você não ir sozinho, que é um procedimento que a gente tem que fazer uma leve sedação para que você não fique sozinho. Nós vamos tirar só o do pescoço. Corte mais 2 itens. Chegou o dia da biópsia, você foi para o hospital, o anestesista te explicou o que ia fazer antes, a pessoa que pediu a biópsia ia retirar te explicou. Quando você volta da sala de cirurgia para a recuperação pós-anestésica, você acha estranho, porque tinha vários curativos no peito e no pescoço, e a pessoa que estava te acompanhando tinha olhos de quem tinha chorado. Corte mais 1 item. A hora que o médico veio conversar, ele falou assim: ó, eu precisei tirar mais nódulos, eu percebi que, já que você estava sedado, o aspecto não foi tão bom quanto eu pensei, eu resolvi tirar mais nódulos, e daqui X dias você vai no consultório, nós vamos ver essa biópsia e vamos ver o que deu isso. Corte mais 3 itens. Pronto, chegou o dia da consulta. Infelizmente, o médico já te avisou que os nódulos é um processo oncológico, né? Infelizmente, é um câncer. Você vai ter que começar a tratar, vai ter que se afastar do trabalho, vai começar fazendo radioterapia. Para isso, ele precisa do seu repouso, da sua resignação para passar por isso. Já te deu um atestado, pediu para que você entrasse com esse atestado na empresa. E você fica extremamente incomodado de ter que parar de trabalhar, e você faz a radioterapia. Corte mais 2 itens. Pronto, passaram 2 anos. Deu tudo certo. Você estava trabalhando de novo. E a vida seguiu, e você sempre agradecendo por ter passado por aquilo e ter dado tudo certo. Mas você foi cortar cabelo e a pessoa que corta seu cabelo falou assim: estranho, você percebeu que atrás da sua orelha tem um carocinho? Na hora, na sua cabeça, já veio assim, a doença voltou. E, de fato, você marcou uma consulta com o seu médico e, depois de todos os exames, ele percebeu realmente que a doença tinha voltado e ele já definiu pelo ciclo próximo de tratamento que seria, optou por quimioterapia e você já começou a fazer quimioterapia, só que agora com um afastamento maior do trabalho, porque os efeitos da quimioterapia não eram bons efeitos, você já não tinha passado muito bem no primeiro tratamento, aquilo psicologicamente voltou tudo na sua cabeça. Corte 4 itens. Agora é que não pode ter som. Muito bem, depois de 3 ciclos diferentes de quimioterapia e muito enfraquecimento seu, a equipe da oncologia resolveu reunir você e a sua família e falar que precisava parar o tratamento, que estava difícil. O tratamento estava começando a te fazer mais mal do que bem.
Se continuasse o tratamento, você ia morrer do tratamento e não viver, se aquilo fosse os últimos dias, ter o prazer de viver os últimos tempos com qualidade. Corte mais um item. Você vai para casa, tem um suporte muito bom de uma equipe da saúde que estava te acompanhando, mas você percebe que cada dia você está definhando um pouquinho mais. E aí você para e olha para os seus. Eu queria que vocês respirassem um pouquinho e olhassem nessa correria que nós fizemos aqui agora, o que sobrou nesse papel, sem comentar, só olhasse. Só que não para, né? E os sintomas foram aumentando. Em um dia você estava muito enfraquecido e resolveu falar para a equipe que estava te acompanhando que você não estava suportando ficar em casa, porque não estava suportando a sua família te ver sofrer tanto. E aí resolveram nesse dia que era bom ir até um pronto atendimento que desse um suporte para poder te hidratar, fazer alguma coisa diferente. Só que nessa sua ida lá, você teve um processo agudo de saúde e eles acharam melhor te internar. Corte mais 2 itens. Numa certa manhã, você acorda e não tem nem força para respirar direito, nem para pensar o que estava acontecendo. Estava muito enfraquecido. Você olhou a janela do lado de fora e parece que estava tudo tão vivo lá fora, mas estava tudo tão morto lá dentro. Dá mais uma olhada para o papel aí, o que sobrou? Elimine o resto, corte tudo. Em uma palavra só, o que foi fazer esse exercício? Em uma palavra. Morrer, doloroso, angustiante, reflexivo, difícil. Uma pessoa, quando eu apliquei essa dinâmica, falou a palavra frustração. Eu queria só alertar que não é frustrante. Isso aí é, de fato, a vida como ela é. Nesse momento, nós temos milhares de pessoas. A dinâmica acabou, viu, gente? Os 25 itens estão todos com vocês. Vocês não estão cortando nada. Mas, em contrapartida, aqui tem muita gente que é profissional de saúde. Nós estamos cuidando de pessoas que estão, de fato, fazendo cortes. E, às vezes, de forma indelicada, a gente depara com alguém que está com uma foice na mão, cortando a sua própria vida, e a gente fala para ela assim, você tem que ter fé. Só que fé sozinho não é isso que cura. Tem coisa que não tem cura, e é biológico, é nosso. E como que a gente convive com quem está fazendo realmente cortes e lida com isso? Tira a esperança, fala de milagre, a conversa é longa. Alguém quer fazer uma reflexão maior sobre essa dinâmica? O que foi para a vida pessoal? Para a vida pessoal, eu sei, muita gente reflete assim, gente, bora viver. Porque qualquer dia isso vai chegar para nós. 80% de nós vamos morrer com doenças crônicas. Menos de 20% vai ter alguma condição aguda. Então, nós vamos conviver cortando. Então, vamos viver. Picuinha, fofoca, isso, mesquinharia. Não dá tempo. Vamos pôr nossa energia em outras coisas. Né? Quando chegar corte, a gente, vivi. Fui pleno. Outra coisa é na vida profissional. É a gente entender que a gente lida com pessoas que se arrumam com uma condição frágil de vida e de saúde, e nos procuram buscando um pouco mais de qualidade, mesmo que resta para ele só 3 itens desses para cortar. E depositam em nós toda a esperança, não é nem de cura, de dias melhores. De dias melhores. Curar às vezes, cuidar sempre. Né? E é com essa introdução que a gente começa a falar de cuidados paliativos como uma mudança de perspectiva na gestão do cuidado. Eu gosto muito do Patativa do Assaré, que é um cordelista brasileiro,
que ele fala muito bem a nossa linguagem enquanto povo. E ele fala o seguinte: morte, você é valente e o seu poder é profundo. Quando eu cheguei neste mundo, você já matava gente. Eu guardei na minha mente este seu grande rigor. Porém, lhe peço um favor. Para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto. Morte, me mate sem dor. Eu acho maravilhoso isso que ele fala a linguagem do povo. Gente, eu convivo há 18 anos com cuidados paliativos e mais de 200 pessoas eu já pude acompanhar, não só na doença grave, mas no fim de vida, na morte em si. E eu posso falar para vocês, eu sei que tem gente aqui mais experiente que eu, que o grande medo das pessoas quando tem uma doença grave não é morrer, é como vai ser para morrer. Eu consigo já estratificar. Quando a pessoa me fala que tem medo, eu falo assim: antes da hora ou de depois? Quase todos falam: não, depois, Deus sabe. Na hora, eu imagino que é como se fosse uma marretada. Alguns falam: ponto, acabou. Mas o negócio é antes. E o meu medo é falta de ar e dor. Meu medo não é se o coral vai entrar cantando no meu quarto. Isso é maravilhoso, mas isso é complemento. O medo é se vai ter um coral cantando e vai ter remédio para me curar a dor. E vai ter medidas não farmacológicas para curar sofrimento psíquico, para curar sofrimento social. Esse é meu medo. O meu medo é de saber se meus filhos vão continuar vivendo sem eu aqui. O meu medo é como vai ser curada e tratada a dor da minha mãe de me perder. Será que tem acesso a serviço que acolhe luto? Nem tudo é remédio. E isso é a dor das pessoas. Se a gente for dar seguimento e perceber, uma cena como essa é dificílimo de ver. Teve uma mulher que me mandou mensagem essa semana, eu adorei. Ela mandou falando assim, que pelo menos durante uns 2 anos ela não assiste palestras de cuidados paliativos. Eu tirei uma foto que tinha aqui, que realmente era mais pesada, mas que isso machucou ela muito. E ela é profissional de saúde. Eu falei: que bom. O meu papel era te chocar mesmo. Está tudo certo. Isso aqui é na Rocinha. Eu atendo na Rocinha, no Vidigal, há 15 anos no Rio de Janeiro já. Sou mineiro, não preciso te falar que o sotaque nosso é único, né? Esse trem da roça. Mas eu atuo no Rio esse tempo todo. Eu atuo Rocinha, 220 mil habitantes, e Vidigal, tudo junto dá 250 mil habitantes. Esse rapaz, o pessoal do tráfico, que apontou para nós, quando a gente estava fazendo atendimento, era um chaveiro da Rocinha. E quando a gente abriu a porta, a gente achou essa cena aqui. Vocês estão vendo que tem um saquinho ali com um copo? Aquilo foi a última refeição que ele comprou. E do lado, na mesinha ali, tinha um relatório de encaminhamento de um hospital de câncer para que a estratégia de saúde da família desse continuidade aos cuidados, porque ele tinha entrado em cuidados paliativos, não justificaria a internação, porque nenhum tratamento estava fazendo diferença na condição da saúde dele, mas deram alta. Muitas vezes a gente dá alta sem saber para onde a pessoa está indo e tem coragem de falar assim: em casa é muito melhor. Em casa é melhor para quem? Depende. Para ele não foi. Esse senhor tinha uma massa, uma doença hepática, um câncer, ele tinha um encaminhamento muito bem feito. Essa cena foi quando eu já virei ele. Eu cobri aqui porque vocês não precisam ver. Sabe o que estava acontecendo com esse senhor? Ele estava sendo comido por ratos. Quando nós abrimos a porta, tinha 8 ratos em cima dele. Ele não teve força para levantar. Vocês já perceberam que hoje as famílias são menores? Quando alguém fala assim hoje: você tem quantos filhos? A pessoa fala assim: 1. Ai, e tá bom. Quando alguém fala que tem 3, o povo fala assim: o quê? Minha mãe teve 13 irmãos e meu pai 22. Era comum. Hoje, você falar que tem isso, você pensa assim: nossa, é do campo da saúde mental. Não tem nada a ver. Essa pessoa tem um transtorno grave, né? Foi usada. Mas era assim. Mas hoje, o que acontece? As famílias são menores, as pessoas migram mais do interior para as capitais, para trabalhar, estudar. Então, a rede de apoio é pequena.
E sabe qual que é a outra qualidade e defeito? Nós vivemos mais, hoje a expectativa de vida é boa, mas a gente vive mais sem rede de apoio e com condições não controláveis de saúde. Então, são sintomas físicos mais difíceis de controle, de doenças crônicas. Então, a gente vai encontrar muitas vezes isso aqui. Agora, isso aqui é na Rocinha. Eu quero contrapor isso, trazendo essa foto, porque ela nos ajuda muito, porque a gente acha que esse sofrimento, esse tipo de sofrimento, tem só na pobreza. Eu queria falar de um hospital privado, que eu fui atender uma moça, uma senhora, em fase final de vida, num leito individual. A filha estava na porta do lado de fora, com a mão na testa, orando, fazendo suas orações. Quando eu abro a porta para atender a mãe tinha uma marca branca na boca, possivelmente era nistatina, que ela tinha bochechado para estomatite, né, de quimioterapia. O acesso venoso dela estava perdido, ela tinha vômito na camisa. E quando eu procurei a técnica de enfermagem, porque eu sou do cuidado paliativo, ela falou assim: Alexandre, você foi lá no 8? Eu falei: fui. Não tem jeito de eu ir lá agora, não. Mas você viu que lá já é paliativo, né? Quando fala lá já é paliativo, a linguagem dela não é porque ela é má, porque não estuda isso. Os nossos cursos técnicos e superiores não ensinam isso. Para ela, assim, é paliativo, não é para fazer nada, está tudo certo. No fim de vida tem que sofrer mesmo. Aí eu fui até a enfermeira falou assim: Alexandre, você já está correndo leito? Eu não passei nos paliativos ainda, eu vou primeiro nas químios e depois eu vou no paliativo. Eu entendi também. Eu falei: deixa eu ver a prescrição médica. Às vezes está certo, né? Estava muito boa a prescrição, tinha 23 itens prescritos. Tinha remédio para dor de toda forma, tinha remédio para vômito, tinha muita coisa. Só que aí eu conto para vocês uma coisa: sabe o que estava na frente de todos? Se necessário. Vocês acham que alguém fez alguma coisa? A senhora sofrendo a menos de 10 metros do posto de enfermagem. Meu Deus, se você é médico e está aqui, pelo amor de Deus, você tem um doente grave que tem potencial de dor, para que você põe se necessário? Fixa o remédio. Que medo é esse de aliviar o sofrimento humano? Que medo é esse de prescrever morfina? Morfina mata, como dipirona mata, para quem não sabe prescrever e não estuda. Para quem não tem mão temperada para isso. Tem que estudar, ué. Para prescrever dipirona, você tem que estudar, ué. Não é assim. Então, vocês veem o tanto que a gente tem aí um trabalho pesado para fazer. E essas pessoas, acho que ele está dando uma falhinha aqui. E essas pessoas, a grande maioria, o que eles apresentam, e a gente tem que ter coragem de pôr isso nas nossas anotações, é dor total. É uma dor que não é só física. As pessoas têm uma dor que é física, essa é a mais fácil, as faculdades ensinam essa. Dor, vômito, constipação, diarreia, isso não é difícil. Dor psíquica é medo, é culpa. Eu não dou conta de trabalhar sozinho. Eu dou conta de identificar a dor psíquica. Mas eu tenho que ter a capacidade técnica e científica de entender o seguinte: alguém oferece enfermeiro quando alguém tem uma ferida na perna, ou o enfermeiro faz o curativo? Faz o curativo. Por que a gente tem tanta mania de oferecer psicólogo? Que loucura é essa? Aqui, tem um psicólogo que trabalha comigo, ele é bom, eu queria te oferecer. Hã? Eu não tenho que oferecer. Eu tenho que contar que eu tenho um profissional que é capacitado para dor psíquica. E a grande maioria das pessoas em fim de vida morre com dor psíquica grave. Isso é uma outra. Outra, dor espiritual. Deus me abandonou, perdi o sentido da vida. Outra dor, dor social. A gente abandona a pessoa no fim de vida, quando vai atender, conversa com a família de costas para quem está doente. Como se ele não identificasse nada. Como se ele não fosse ninguém. Nós temos que ter coragem de falar de dor total. E colocar no prontuário, dor total. E alguém que nunca leu, fala assim: que é isso, você escreveu? Dor total. É uma pessoa que tem um sofrimento que não é só aumentar remédio, é aumentar acolhimento. Entende? E isso não é, aumentar acolhimento não é dar mão, viu? Tem gente que acha que cuidado paliativo é a terapia do fofinho. Gracinha.
morrendo, mãezinha. Não é isso. É técnico, científico, ético e legal. Eu vejo algumas pessoas que falam assim, gente, eu faço cuidado paliativo a vida inteira, eu não sabia que era isso. Não. Para fazer cuidado paliativo, você tem que ser capacitado. Adorei a fala da doutora. Você tem que estudar. Você tem que ser técnico naquilo. Não, cuidado paliativo não é dar a mão e fazer bondade. Isso é obrigação nossa. Fazer cuidado paliativo tem técnica para isso. Comunicar notícia difícil tem técnica. Controlar sintoma difícil é difícil mesmo. Tem que estudar isso, né? E essas dores, a grande maioria das vezes, quando a gente fala de dor, é interessante a gente entender. Epa, eu acho que ele está dando um negocinho aqui, viu? Ele vai, outra hora ele não vai. Outra hora, ó, parou. Volta um, por favor. Ih, pode voltar bastante. Não, pode ir. Deixa eu ver. Agora. Ih. Esse aqui eu te agradeço já. Aí eu te peço assim, o próximo. Tá fácil. Tá, por favor. Vamos lá, próximo. A dor das pessoas que a gente muitas vezes vê, a gente vê a pontinha do iceberg. Mas, na verdade, se a gente parar para ouvir as pessoas, as dores são por várias outras coisas. Dor por insucesso, ansiedade, ausências, perda de funcionalidade, dor pelo medo da morte, dor de raiva. Gente, é mesmo, dor de raiva. Por que comigo? Eu cuidei de um senhor de 54 anos semana passada, eu acolhi ele no ambulatório, e é um senhor milionário, 54 anos, fazendeiro, 3 filhos, cada um tomando conta de uma fazenda. E ele falou assim comigo, Alexandre, não aceito que eu não vou fazer mais químio. Eu não posso aceitar isso. Apesar desse médico, veio um médico dos Estados Unidos para atendê-lo, e ele falou assim, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca traí minha esposa, nunca fui de porte de boteco. Ele quase só falou comigo assim, nunca transei. Eu falei, seus filhos foi pego com a toalha molhada da sua esposa. Parece que é uma pessoa santa que não adoece. Eu falei, não tem nada a ver isso. Quem é bonzinho também vai ter doença. Viu? A bondade é intrínseca ao ser humano, né? Dor pelos problemas socioeconômicos e pela espiritualidade, pela religião e tudo isso. Olha, em 2015 foi feito um estudo de 82 países. O Brasil ficou em 42º lugar em qualidade de morte. Nós morremos mal. Sabe quem morre melhor do que nós? Olha o desaforo. Argentina. Eu acho isso um absurdo. É o Maradona. É um absurdo isso. Mas olha quem morre melhor do que nós, Uganda. A África do Sul morre melhor do que o Brasil. Simplesmente porque o controle de sintomas deles é melhor do que o nosso. Eles controlam melhor sintoma físico do que nós. Agora, foi feito outro estudo em 2022. Olha onde nós estamos. É o 3º pior país para morrer. Por que vocês acham que nós somos o 3º pior país para morrer? Vou contar para vocês uma coisa. Nos nossos currículos da saúde, nós não entendemos que tem doença que vai matar. E a gente trata de algumas condições como se todos fossem imortais e que ninguém vai morrer e quando alguém morre foi culpa de algum de nós. Não. Eu queria lembrar que a gente morre. Nós somos mortais. Tem gente que morre antes da hora? Acredito que muitos. Mas a morte é intrínseca ao ser humano. O contrário da morte não é vida. O contrário da morte é nascimento. Que é um episódio, morrer e nascer é um episódio, vida é o que tem no meio. Então, primeiro, nós não estudamos isso. Segundo, o Brasil não tem política pública voltada para doentes crônicos com doenças ameaçadoras da vida, não tem política de cuidado paliativo. Eu tive a grande alegria, contei às meninas daqui, que na sexta-feira passada agora, o presidente autorizou a ministra da Saúde a montar uma equipe para começar a estruturar a política de cuidado paliativo do Brasil, e eu tive a alegria de ser convidado enquanto enfermeiro para desenvolver a política. Isso vai chutar esse 3º lá para cima, porque nós já vamos entrar de sola. Nós estamos atrasados, gente.
O perfil epidemiológico do Brasil está virando. Daqui uns dias nós não vamos precisar... Daqui uns dias não, já é isso. Não é criança esperança, nós estamos precisando de idoso esperança. Vai ser muito mais pessoas idosas do que criança. E nós não estamos preparados para isso. Não estamos. Família pequena, pessoas envelhecendo. O que nós estamos fazendo enquanto Estado? E essa discussão nossa agora é a nível ministerial, que é urgente, não é modinha, é urgente. Sabe o que vai acontecer? Ou a gente corre ou vai travar o sistema de saúde. Já está acontecendo. Sabe o que está acontecendo com os hospitais gerais? A pessoa idosa interna tem um problema de saúde que poderia ter sido cuidado em casa, a grande maioria. Se tivesse um SAD bom, serviço de atenção domiciliar bom, essa pessoa era cuidada em casa. Pneumonia, infecção urinária, isso trata em casa, e muito bem. E é barato. Isso é uma discussão profunda. Essas pessoas estão indo para os hospitais, internando, aí ele começa um antibiótico, ele arruma outra infecção. Aí ele arruma uma lesão por pressão. E aí é chamada a família no dia e fala para ele assim, ó, deixa eu te contar, sua mãe está de alta. Aí a filha fala assim, não vou levar. Isso está para todo lado. Vocês entenderam? A filha fala assim, pode me matar, mas eu não levo. E aí eu ajudo com perícia de abandono de idoso no pessoal da Polícia Civil. Nós estamos tomando na cara todo dia, que aí a gente chama a filha. A delegada é excelente, a doutora Adriane, chama a filha, a gente conversa, a filha fala assim, vou te contar, por que eu não levo? Se a senhora quiser trocar, meu marido me abandonou, tem 2 filhos autistas, 2 autistas, um pica papel o dia todo, eu e a outra filha minha mora num cômodo só, porque nos outros ela fica solta, o outro picando papel o dia todo, já chegou numa dosagem cavalar de medicamento, onde que eu vou pôr minha mãe? Aí a gente fala assim, tem não. Ou fala assim, chama assistente social fala, para quê? Que eu vou? Eu não posso levar. Entende? Aí você sabe o que vai acontecer? Artigo 196 da Constituição. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Estado se vira. Os hospitais gerais vão virar hospedarias de pessoas idosas. Quem precisar de cirurgia de urgência, tananã, já está travando a fila. Ou a gente vai direto para a atenção domiciliar e melhora isso, ou não tem saída, está falido. E o Ministério entendeu isso agora, assim, atrasadíssimo. Ou entende que nós temos que melhorar a atenção primária, a atenção secundária, porque a tendência, desculpa que eu estou numa casa que é do povo, e que tem, eu sei que todo lugar tem político de todo jeito. E o que dá voto, hospital dá voto. Abrir um hospital com uma máquina de tomografia que faz não sei o quê, isso é bom. Montamos mais uma equipe de atenção domiciliar. Só quem vive de alguma coisa que a atenção domiciliar já ajudou, sabe o tanto que isso faz diferença. Se aumentar o número de hospital, vocês podem escrever. É falência de Estado. No segundo dia ele está lotado. No segundo dia ele está lotado. Agora, é claro, é trocar o pneu do carro com ele andando. Às vezes precisa de leito e de mais atenção domiciliar. Ok? O bom da gente falar de onde não é a casa da gente, é que eu posso falar tudo. E quem é de cada coisa que pega o que é seu. Né? Isso... E o melhor, eu não sei quem é quem também. Então pode, né? Pode voltar um. Pode passar para frente. Olha esse slide. Mais um. Esse. Aquilo ali prova, olha, a The Lancet publicou esse artigo em 2017 mostrando a questão de como que o Brasil, que é a terceira coisa que faz a gente estar no terceiro pior lugar para morrer dos 81 países. Quem quiser artigo, eu passo tudo depois. Nós temos medo de controlar sintoma, e especialmente medo de usar opioide, medo de usar morfina. Enquanto nós temos Canadá e Estados Unidos com uma epidemia do oxicodin, da oxicodona, que é uma gravidade, né? Nós temos a América Latina que ali viramos tripa. Não tem um país, não faz uso. Nós temos medo. Nós deparamos com a pessoa em fim de vida com dor de 0 a 10, 9, e a pessoa assim, não gosto de passar morfina não, porque vicia.
Hã? Ele está morrendo. E eu, se for esterco perguntador, você me dá. Que loucura é essa? Próximo. Olha ali. Olha a nossa pirâmide 2050. Está aí. 25 anos é assim, hein? Olha lá. Pouquinha criança e jovem, olha a quantidade. Isso é uma situação previdenciária, de saúde, social, de tudo. Que é aquela questão de falar assim, vou levar para a instituição de longa permanência para idoso, era um crime, vocês podem ter certeza que vocês têm que ir trabalhando a cabeça de vocês, eu já estou trabalhando a minha, que eu vou. Não, eu vou. Eu tenho um filho, eu não vou fazer isso com ele. E não tem jeito, se ele parar a vida dele para me olhar, nós morremos tudo de fome junto. Entende? Que não é porque me colocou, é porque não tem outro jeito. Mas tem vaga em instituição de longa permanência fácil aqui no Mato Grosso do Sul? Porque no Brasil não tem. Aqui, igual. E privada é barato? A renda média do brasileiro é 2.222. Uma, no mínimo, é 4 mil. E o básico? O que é que nós vamos fazer, gente? Tem que ter estratégias aí. Vamos lá. Eu queria diferenciar 4 palavras com vocês que, quando fala de cuidado paliativo, as pessoas confundem. Primeiro, eutanásia. Eutanásia não é sinônimo de cuidado paliativo. Eu fui na Conferência Nacional de Saúde e veio um grupo lá falar comigo assim, Alexandre, adoro o trabalho de vocês. Eu já defendo a eutanásia há muito tempo. Eu falei, minha filha, você é louco, não sou eu. E eu não estou na sua vibe. Isso aí, você usou o quê, né? Eu falei, não, até que eu entendo a eutanásia, mas o cuidado paliativo não é eutanásia. Eutanásia não é uma coisa, inclusive é boa morte, né? Morte boa, leve. Eutanásia, nos países que têm maturidade para isso, é assim. A pessoa tem uma doença que ameaça a vida, chance de não ter cura, tem um sofrimento gritante, já foi feito de tudo para ela tratar e ela continua sofrendo. 2 médicos dão um relatório de sofrimento continuado mesmo tratando. Ela entra na justiça, o juiz monta uma audiência para avaliar os relatórios, chama mais peritos e autoriza o suicídio assistido. O Brasil tem maturidade para isso hoje? Não. Ponto. Hoje não. Então isso é eutanásia, a pessoa pediu. Distanásia, isso é um perigo. Distanásia vem acontecendo muito no nosso meio há anos e a gente não entende. Uma doença, quando ela ameaça a vida, uma demência, por exemplo, a pessoa manifesta Alzheimer. A funcionalidade dela vai caindo, e ela morre. Ela não tem uma parada cardiorrespiratória. Ela morre. Morrer não tem que puxar carrinho. Ela morreu, porque chegou o momento da morte. Carrinho de emergência ali. Não. Distanásia é quando eu não entendo que chegou o fim. Aí eu reanimo a pessoa, ponho um tubo na boca. Ela fica mais 16 dias na UTI, sofrendo, gastando, sabendo que não vai ter cura. Isso é distanásia. E aí a equipe fala assim no final, fiz tudo. Para você, para ela não. Para ela foi uma covardia. Portanto que as pessoas hoje já têm feito suas diretivas antecipadas. Né? Mistanásia, essa é muito grave. Mistanásia é quando a gente adianta a morte de alguém e ela não pediu. E está acontecendo a rodo. A pessoa morre antes da hora por falta de assistência. Eu tenho muito medo da palavra cuidado paliativo às vezes, mas é ela mesma que nós vamos usar. Por quê? A distanásia é a pessoa não entender que chegou o momento final e continuar tratando como se a pessoa fosse viver eternamente, mas a mistanásia é o povo começar a usar o cuidado paliativo para falar o seguinte, agora nós não vamos fazer mais nada, ela é do cuidado paliativo. E a pessoa tem que controlar a dor, tem que controlar a febre, tem que controlar sintomas, e a pessoa muitas vezes é abandonada. Me perguntam muito, Alexandre, a pessoa está com uma infecção no calcânio, está com um odor fétido, está não sei o quê, mas ela tem um câncer, não, ela tem uma insuficiência cardíaca, grau 4, gravíssima. E assim, já está no oxigênio, não tem condição de ir para casa. O que é que a gente faz por esse mau cheiro? Falei, tem infecção? Se tiver infecção, tem que dar antibiótico aí. Se ela não for resistente,
E se aquilo for trazer conforto para ela e para o ambiente, o odor estava, o mau cheiro estava no andar inteiro do hospital. Ah, eu achei que cuidado paliativo não fazia antibiótico. O que é isso aí? Cada caso é um caso. Mas tem que estudar, ué, o que é aquilo. E ortotanásia é o que tem a ver com cuidado paliativo. Eu não adianto a morte de ninguém, mas eu também não atraso a morte de ninguém. É saber o momento certo. E quem define prognóstico é médico. Médico é que fala, esse paciente agora está ameaçando a continuidade da vida. E o prognóstico dele é isso, isso e aquilo. E a gente que não é médico tem que saber isso para pôr eles na parede. Meu filho, você está voando? Eu é todo dia. Falo, menino, você está falando de intervenção. Aqui, a doutora Camila viu isso comigo no carro agora, mas aquele. Paciente jovem, 32 anos, câncer hepático, metastático, corpo inteiro. Paciente em fase final de vida, morrendo. Processo ativo de morte, últimas 12 horas de vida. A equipe discutindo no grupo que a cirurgiã estava pensando em abordar ele no bloco e tirar o fígado todo para ver se melhorava o processo. Ela está louca. Deixa o menino em paz. Tranquiliza, você vai para o tubo, levar para bloco. Deixa ele estar, porque é um jovem, um filho de 2 anos, extremamente triste. Mas não é arrancar o fígado dele. Ele não vai aguentar a cirurgia. Duvido que o anestesista vai deixar. Vocês estão entendendo o cuidado que a gente tem que ter? Porque é muito fácil da gente entrar nisso, assim. Ó. E aquilo que ele podia aproveitar no fim de vida, ele perde. O momento de estar com o filho, de estar com a esposa. Pode ir. Jamais o abandono, pode ir. E é interessante a gente pensar que a luz no nosso fim do túnel, pode ir, por favor, é a questão do cuidado paliativo, e quando a gente fala do cuidado paliativo, surge essa dúvida, porque fica aparecendo isso aqui. Ó. A palavra paliativo lembra isso. Gambiarra. Olha lá. Chave emendada no papel alumínio, tomada. Por isso que as pessoas usam, inclusive, não vamos fazer um paliativo aqui. Um paliativo significa, no nosso dicionário, assim, não tem conserto, mas nós damos uma emendada até no outro dia. Dá um jeito. Mas cuidado paliativo não é isso, a tradução nossa é outra. E aí, eu queria muito que, para alguém lembrar a definição de cuidado paliativo, para mim é essa imagem. Essa imagem, para mim, é a melhor de todas. Quando alguém quiser explicar o que é paliativo, lembre de uma criança com cólica intestinal quando é pequenininho. Isso é muito comum. E da tarde o menino chora, 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 chora. Você faz tudo. Benz, dá funchicória, põe vinho na boca do menino, ele chora do mesmo jeito. Ele não cala. Ai, não pode fazer isso. A mãe faz tudo. Picumã, faz tudo. Mas quando ela pega ele e põe no seu colo, a dor não passa, mas ele suporta passar por ela. Cuidado paliativo é isso. Eu cuido de alguém que tem uma condição que pode não passar, mas que eu dou suporte para ele passar por ela mais fácil. Ela é pallium, vem de manto. Capa protetora que recobre o que é sagrado. E quem quiser uma definição da Organização Mundial de Saúde, é simplesmente isso. É um conjunto de medidas capaz de promover melhor qualidade de vida ao doente, que tem uma doença que ameaça a continuidade da vida. Mudou o conceito. Essa questão de falar de cuidado paliativo é pessoas com doenças incuráveis, acabou, viu? Vocês podem até consertar no papel que leu. Porque doença incurável, tudo bem, mas nós temos doenças potencialmente incuráveis que a pessoa recebe cuidado paliativo. Está pertinho de nós, Covid. Quantas pessoas trataram com a gente UTI Covid e morreram? E receberam cuidado paliativo? Foi aliviada a sua dor. Mas quantas pessoas tiveram na mesma condição que esses outros tiveram? E nós encontramos na rua agora e falamos, não acredito. Aquele homem é aquele homem, gente. Curou. Tem-se alta do cuidado paliativo, sabia? Quando a doença para de ameaçar a vida, ele sai do paliativo. Não é só para doença terminal. Não é só para câncer. É qualquer condição que ameaça a vida. E é para a pessoa e para a sua família. Vamos lá. Cuidado. Como um bom mineiro, Carlos Drummond de Andrade já falava,
ao ver a luz no fim do túnel, certifique-se que não é um trem, que para nós tudo é trem. Mas nem tudo. Vamos lá, o que é? Outra impressão que as pessoas têm é que quando a gente tem uma doença, uma porta é o cuidado curativo e outra porta é o paliativo. Não é. Isso caminha junto. Quando a gente olha que caminha junto, de todo o material que a gente tem para estudar cuidado paliativo, esse para mim é o melhor de todos para definir o que é. Esse amarelinho somos nós tendo uma condição de vida saudável, fazendo exercício físico, bebendo muita água, sem nenhuma doença, bebendo pinco, comendo torresmo, né? Vida saudável ali. Pronto. De repente, chega uma doença ameaçadora de vida. É aqui, no inicinho. Quando chega uma doença que ameaça a vida nossa, o que tem que se dedicar a pessoa em muita quantidade no primeiro momento? Terapias modificadoras da doença. Eu vou reabilitar ou curar ela. Mas, a partir do momento que a terapia modificadora da doença vai perdendo a sua eficácia, o cuidado paliativo vai aumentando. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo para a pessoa, para curar a doença, está diminuindo a eficácia, tem que aumentar a qualidade de vida dele. O que não pode é quando a terapia modificadora da doença está perdendo a eficácia, e eu não faço nada para a qualidade de vida dele, aí ele morre mal. Entende que é inversamente proporcional? E o cuidado paliativo, a gente cuida da pessoa dessa forma até o momento da morte e depois da morte com o luto da família. A gente continua. E mais uma vez eu falo, quem faz isso de forma espetacular? SAD. SAD quando funciona. SAD. A gente faz visita pós-óbito. A gente faz carta de condolência. O SAD faz isso, ele nasceu para isso muito bem, né? Então, isso explica muito bem, está vendo? Cuidado paliativo não é só para o fim de vida. Eu vou entrando, dando qualidade de vida aí durante a doença, e se ela não tiver cura, lá no finalzinho eu intensifico os cuidados paliativos. Por isso que é importante o médico ser um excelente conhecedor da curva natural de cada doença, da epidemiologia, da história natural da doença, para ele saber que hora que é o quê. Que a gente encontra pessoas ali, ó, tendo que ter cuidado integral e recebendo doses cavalares de quimioterápicos, às vezes. Sendo transportado para uma distância de 7 horas de viagem para fazer uma ressonância, que a gente pergunta assim, com o resultado da ressonância que ele fez, se der alguma coisa, vai fazer o quê? Nada. Então, por que ele viajou? É o protocolo. Come o protocolo. É um absurdo isso. É um gasto de... Eu peguei isso, uma senhora de 89 anos, viajando 7 horas de viagem para fazer um PET scan. Se o câncer de intestino dela tivesse voltado, essa foi a pergunta. Vai operar? Não, mas o protocolo a gente precisa. Não, um protocolo não precisa de repetir. O protocolo tem que ser voltado para o ser humano, não é para o papel. Protocolo não é trilho, é trilhar. Trilho, se eu saio do trem, da linha, ele descarrilha. Trilha não, eu tenho um lugar que eu tenho que mirar e eu tenho que ir lá, mas pode ser assim. Eu posso, sem sair do protocolo, eu posso caminhar nele. Trilho é diferente de trilha. Próximo. Nós já temos respaldo constitucional, é um direito nosso a dignidade humana, e tem uma proibição, que é o artigo 5º, que é o tratamento desumano, ele é proibido já. Então, tem um respaldo constitucional. Quando a gente fala de elegibilidade, eu queria falar para vocês de um instrumento só que é esse, tem vários, que ensina a eleger o paciente para cuidado paliativo. Nós já temos vários, tem mais de 10. Esse é muito bom, que ele é simplesinho. Eu treinei os agentes comunitários, os agentes compassivos da Rocinha a fazer elegibilidade, pré-elegibilidade, antes do médico ir. E eu acho bonitinho que eles ligam para mim, uma ligou anteontem e falou assim, Alexandre, alegei mais um. Eu falei, não é alegei, não, é elegi. Ela falou, alegei. Eu falei, Deus me livre, alegei. Está muito ruim para você. Eu falei, não é alegei, né? Porque ela falou assim, alegei mais um. Não, não é alegei. E foi direitinho. Ela falou assim, encontrei uma senhora, que era carteira da Rocinha, estava deitada no chão, não conseguindo andar, não conseguindo engolir sozinha, a doença dela. Eu falei, está certinho.
O que é elegibilidade? Quer ver uma elegibilidade simples, que é esse protocolo, o PIG? O PIG, a gente ia capacitar isso em toda a ponta de atenção primária. Primeira consulta com qualquer médico ou enfermeiro era a gente olhar para esse paciente e colocar no prontuário assim, PIG positivo ou negativo. Paraná já está usando isso há um tempo, muito bom. PIG, em consulta de atenção primária, é olhar para a pessoa e falar assim, eu me assusto se ele morrer no próximo ano? Se você, ao ver ele, ao examinar ele, ao perceber ele, não se assustar dele morrer no próximo ano, ele precisa ser acolhido em cuidados paliativos. Ele já tem uma doença que está ameaçando, você está vendo e não assusta se ele morrer. Ah, não, tive dúvida. Tem outra etapa, que é indicadores clínicos de declínio. Você teve dúvida ao ver? Tem um protocolo para isso. Está internando muito, a doença vai e volta, ele está pedindo para morrer, perdeu alguém da família muito próximo. Se tiver 3 itens desse, já é um identificador. Não, mas eu ainda tenho dúvida, tem indicador clínico específico da doença. Por exemplo, demência, menos de 6 palavras inteligíveis, alguma incontinência urinária, albumina menor do que 2,5, isso tudo é identificação própria daquela doença. Que aí você já vai olhar para ele e eleger ele para cuidado paliativo, mas não é para não fazer nada. Se eu identifiquei ele na atenção primária, eu começo a pensar assim, funcionalidade. Eu, enquanto APS, consigo acompanhá-lo? Não, porque ele está ficando instável. Não, eu consigo, porque ele está estável, a família está cuidando muito bem, ele pode durar aí 10 anos. A APS vai caminhar com ele. Está ficando instável. Ele é um AD2 da atenção domiciliar, SAD, e ambulatório de cuidado paliativo. Não é um paciente que está agravando muito o suporte pela atenção domiciliar, está ficando difícil, está indo no pronto-socorro várias vezes. Esse, às vezes, é a internação. Porque tem que tirar da cabeça, assim, paciente de cuidado paliativo não usa UTI. Usa. Se o melhor lugar dele controlar o sintoma dele for uma UTI, ele vai lá, controla o sintoma e volta. Então, entenda que cuidado paliativo não é só para fim de vida, é controle de sintoma. É para a pessoa ter qualidade. E isso está transversal, atenção primária, secundária e terciária. É uma rede. Se o Estado não entender que a gente tem que montar uma rede de cuidados paliativos em rede, não adianta. O hospital dá alta, ele cai onde? O SAD manda para a primária, e não é meu. Devolve para o SAD. É uma briga SAD e APS. Tem que pegar os coordenadores do SAD e APS para trabalhar na mesma sala. E um cachorro também. Porque aí, quando brigar junto o cachorro, os dois, entende? É para entender, ué. E eu tenho que entender um pouco do serviço do outro. Tem que entender. Bora. E como fazer? Próximo. Cuidado paliativo nada mais é do que dar acesso e continuidade ao cuidado. Eu tenho que garantir a linha de continuidade de cuidado, porque o novo conceito de saúde não é ausência de doença há muito tempo, é bem-estar. Tem gente que está extremamente doente biologicamente e saudável. O ideal para nós hoje, para a OMS, é eu encontrar uma pessoa, mesmo que tiver em fim de vida, com bem-estar. Isso significa morreu com qualidade, com saúde, cuidado. Então, é dar continuidade. Esse senhor era um senhor que estava hospitalizado 103 anos. Foi uma história impressionante. E esse senhor começou a gritar, boneca, boneca, ele repetia essa palavra, boneca, boneca, e o pessoal subindo remédio nele para confusão mental. Essa noite ele não dormiu, mais remédio. Eu sou impressionado com o papel do técnico de enfermagem, porque, para mim, quem está mais perto do que é sagrado da vida humana é um técnico de enfermagem. Sabe por quê? Ele entra dentro do banheiro com a pessoa nua e lava o ânus dela e conversa sobre flor, lavando o ânus. Não, hoje o sol está bonito e lavando ânus. Gente, é muito sagrada a profissão. É uma profissão impressionante, né? O técnico de enfermagem. E essa foi uma técnica de enfermagem que salvou esse senhor. Ela dando esse banho nele. Ela perguntou a ele, foi a primeira. Chamaram especialistas, um tanto de coisa. Foi a primeira que falou com ele assim, que boneca é essa que o senhor tanto chama? E ela teve paciência para escutar. Ele contou a ela com muito cuidado que tinha nascido a primeira tataraneta dele.
Essa foto é um encontro da Bruninha com ele. Eu queria que vocês olhassem o olho dele para ela e o olho dela para ele, a mão dele segurando ela. A partir desse dia, eles foram desprescrevendo o remédio e esse senhor foi para casa. Nós precisamos treinar profissional de saúde para ouvir a alma. A ouvir a alma não é religioso. A alma é ânima, o que anima o outro, qual que é a essência do outro. Outra coisa que tinha que ter nas nossas anamneses quando a gente admite alguém. O que é que dá sentido à vida do outro, a gente não sabe. Eu crio um plano terapêutico para mim, na vida do outro. É danado, vocês podem ver em cuidado paliativo. É uma mania de levar o povo para casar e ver o mar, que Deus me livre. A pessoa não quer casar. Eles falam, vou levar ela para casar. Você perguntou se ela quer? Tinha uma paciente minha, professora de física, 28 anos, câncer de pâncreas, câncer de estômago. E o pessoal do hospital preparando, porque ela era noiva. Aí eu falei assim, gente, eu vou pegar ela sozinha, porque eu estou achando o olho dela muito triste. Eu falei assim, ô Jéssica, você está... E o casamento, você está animada? Ela falou assim comigo, é. Eu falei, não está. Você não quer de jeito nenhum? Ela falou, pois é, as meninas estão entusiasmadas. Eu falei, mas manda elas caçar homem. Quem precisa casar são elas. Eu chamei assim, gente, quem teve a ideia? Uma falou assim, eu. Tipo assim, eu sou o Silvio, eu realizo sonhos. Eu falei, mas, essa sempre tem essas coisas. Essa me contou um dia que assim, Alexandre, eu faço muito bem. Eu carrego vela e crucifixo no meu bolso. Quando tem alguém morrendo, eu ponho. Eu falei, você sabe se a pessoa é católica? Ela falou assim, não tem que saber. Tem. Você enfia nela uma fé que é sua. Eu falei assim, a Jéssica não quer casar, mas tem, não é possível, nós ganhamos o vestido, a festa. Ela não quer. É uma mania de achar que eu ponho o meu desejo, mania de achar que cuidado paliativo é Aladim. Esfrega a pessoa e sai com a pessoa. Levar no mar, um médico apresentou um dia no evento, coitado, ele falou tão bem, no fim ele passou um vídeo da mãe dele ir no mar a última vez. Eu falei, gente, ele foi muito infeliz, porque ele tirou a mãe dele do interior de Minas, e mineiro vai tudo para Guarapari, no Espírito Santo. Mora lá, bem dizer. E aí, ele levou a mãe dele em fim de vida para Guarapari, com câncer de fígado metastático, câncer de intestino metastático fígado, o pezinho dela, que a albumina vai diminuindo, o pezinho, uma bola toda inchada, e ele começou a passar o vídeo, apagou tudo e foi filmando, primeiro o pezinho dela, uma cadeira de roda entrando no mar assim, primeiro quando mostrou o pezinho, não, primeiro foi um tanto de fumaça na abertura do vídeo. E eu falei assim, isso deve ser chegando no céu, né? Deve ter morrido a dona. Porque fumaceiro, não sei o quê, e filmando o pé da dona. De repente, a câmera foi filmando a pessoa, a dona. Umas menininhas netinhas, tudo correndo com uma florzinha no cabelo, e eu querendo rir, né? Que eu falei assim, isso deve ser os anjinhos e a dona, levar a dona morta. Quando mostrou o rosto dela, cada marolinha que vinha e batia no pezinho dela, a dona fazia assim. Eu falei, gente, que sacanagem com a mulher. Arrancar ela de Minas, andar 400 quilômetros, molhar o pé dela para ter um vídeo para passar em congresso. Cuidado paliativo não é isso, não. Cuidado paliativo é controle de sintoma físico, psíquico, espiritual e social que a pessoa está tendo, e se a família tiver a abordagem, a família. Não é realização do meu desejo na vida do outro, é muito mais técnico. Esse senhor foi deshospitalizado, esse senhor viveu até 106 anos, 106, e ia morrer no hospital, viu? Porque estava aumentando remédio. Próximo. Cuidado paliativo está voltado para prioridades, o menos é mais, na maioria das vezes. E eu queria trazer isso aqui, porque eu acho isso aqui muito interessante, que é falar de dinheiro. Porque é a mania de falar de cuidado paliativo só na questão do humanismo. Isso aí é obrigação nossa. Outra coisa é definição. Definição é específica, que vocês já aprenderam aqui agora. Mas olha isso. Esse artigo é um artigo muito bom, é do Conor. É um dos médicos que mais estuda administração em saúde e doenças graves que tem no mundo. Ele veio no nosso congresso esse ano passado. E nesse artigo dele, depois eu posso mandar o material, vocês leem o artigo como um todo, ele fala o seguinte, a maioria, mais de 70% dos custos em saúde reportam-se a cuidados prestados nos últimos 6 meses de vida. Pensa,
70% do recurso financeiro a gente gasta nos 6 últimos meses de vida da pessoa. Estes valores são, sobretudo, devidos a internamentos, idas ao serviço de urgência, tratamento, exames complementares e diagnósticos e aumento da necessidade de cuidados de saúde. Mais do que nas restantes áreas de saúde, no cuidado paliativo, a maioria dos gastos com cuidado paliativo é com recurso humano, é com equipe. E equipe é barato. Se eu tenho equipe de cuidado paliativo, 70% do meu custo é com equipe. E equipe é o mais barato no cuidado de saúde. Material e medicamento que é caro. Intervenção, exame e procedimento que é caro. Gente não é caro. Claro que tem um custo, mas não é uma equipe que exige muita coisa. Olha lá, não se pode falar em custos fixos, pois eles são influenciados pela complexidade dos doentes, é claro, pelo local onde o serviço está implementado e os custos com o pessoal. O que se sabe é que, em geral, olha isso, o valor diário de um dia de internação em unidade de cuidados paliativos de agudos e não agudos é, respectivamente, cerca de 40% e 25% menor do que o valor de um dia de internamento em outro serviço de um hospital de agudos. Se eu tenho equipe de cuidado paliativo num serviço hospitalar, e se ele recebe cuidados por uma equipe de cuidados paliativos, essa equipe tem capacidade de diminuir o custo com a internação de 25% a 40%, porque ele impede a obstinação terapêutica. Ele leva o cuidado para aquilo que dá sentido e não é abandonar a pessoa. Se eu tenho equipe móvel de cuidado paliativo no SAD, e não é uma equipe só de cuidado paliativo, é todo o SAD treinado em cuidado paliativo. Já deixo uma dica para vocês que estão começando tão bem. Não monte equipe específica de cuidado paliativo para o SAD. Arruma uma equipe central que possa matriciar e capacitar todos os SADs e a APS em cuidado paliativo. Essa equipe na atenção primária e secundária, ela é muito mais educadora do que assistencial, mas precisa ter referência técnica. Igual tem referência técnica da criança, da mulher, eu tenho que ter alguém da referência técnica para o cuidado paliativo. Precisa ter. Alguém que estudou, que não só de boa vontade, né? Especialmente, a Associação Europeia de Cuidados Paliativos fala para que uma equipe seja gerida bem, precisa ter inicialmente, pelo menos, enfermeiro e médico, e ou assistente social e ou psicólogo em uma equipe, no mínimo, para começar. Então, isso é gestão. E eu estou trazendo aqui, falando sobre economia. Nós estamos falando de economia. Eu acabei de contar que os... Gente, não pensa que lá fora é muito diferente, não, que a gente tem a síndrome do vira-lata. Portugal, em 2015, eu estava terminando o doutorado, o hospital maior de Lisboa, Santa Maria Maior, ele estava com 67% da ocupação dele com pessoas crônicas que podiam estar nos domicílios. Eles tiveram que criar, de uma hora para outra, em 2015, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, senão ia colapsar a saúde de Portugal. 2015. E eles são 500 anos mais novos do que nós, mais velhos do que nós. Então, nós estamos na hora, nós estamos começando, nós estamos atrasados, mas está na hora de discutir isso e implementar. E vocês entendem que não tem jeito de conversar APS sozinha, secundária sozinha e terciário? Quem tiver na cabeça disso no Estado tem que fazer a rede conversar. Tem que ter a capacidade de interlocução com a rede. Vamos lá? Isso é um artigo que eu vou deixar no material também, que prova uma coisa, para quem acha que cuidado paliativo mata o pessoal antes da hora, não é verdade. Isso é um artigo de câncer, que fala sobre câncer de pulmão, câncer de pequenas células, que uma pessoa cuidada sob cuidados paliativos tem a capacidade, recebendo cuidados dessa equipe, de viver 6 meses mais de quem não tem equipe de cuidado paliativo cuidando. 6 meses é muita coisa, viu, gente? 6 meses dá tempo de ver a filha formar, o netinho nascer, isso é qualidade de vida. E sem gasto excessivo. Isso que é o mais bonito, né? Falar de sustentabilidade, não adianta falar assim, para quem é gestor, eu acho que está certo, não adianta falar assim, nós estamos ganhando nota 100 em tudo, e o Estado faliu. Eu posso ganhar 90 sem o Estado falir, que eu não vou agradar todo mundo mesmo em tudo, mas eu estou numa linha de um indicador bom, né? Próximo. E para fechar, pode ir.
eu queria diferenciar essas 4 palavras, que às vezes a gente peca muito por não entendê-las, que é o tema da nossa palestra, a compaixão como força motriz dos cuidados paliativos. Eu queria chamar a atenção que as pessoas confundem muito as palavras também, que uma é apatia. Se eu vejo uma pessoa sofrendo, e eu não tenho nenhum tipo de sentimento em ver o sofrimento dela, isso é apatia. Em determinadas coisas eu sinto apatia, quer ver? Tem um foguete para ser lançado em Marte. O foguete não subiu. Eu não tenho nada com aquilo. Eu não importo de jeito nenhum. Não é minha área. Mas se eu sou profissional de saúde, e eu passo na porta de uma enfermaria, de um hospital, por exemplo, e tem uma pessoa chorando, e eu pergunto, é dor? E eu continuo sem fazer nada, isso é apatia. Outra coisa perigosa é a simpatia. É lotado de simpático. Esses dias eu fui para uma visita domiciliar, e tinha uma colega comigo, e nós fomos numa casa muito pobre, muito sofrida, e na volta à casa ela falou assim, nossa, Alexandre, o povo sofre demais, Jesus Cristo. Nossa, tem dia que eu quase morro. Não, nós vamos morrer, está difícil, viu? Falei, minha filha, nós não fomos lá para isso, não. Turismo de pobreza, turismo de sofrimento. Você tem que estar falando aí, é o que você vai fazer. Simpatia já está cheio. Ah, eu quero contar um caso. Aquele homem do sei o que, do rato, viu que eu contei? Aquele homem foi dado um banho de leite dele, bom aquela hora, nem foi de leite, levamos no chuveiro. Demos de mangueirinha, fizemos higiene oral, descemos para a UPA da Rocinha, foi instalado soroterapia, porque estava extremamente desidratado, entrou com uma sedação paliativa superficial, porque o sofrimento era muito grande, durou 2 dias. Ah, mas 2 dias. Se você chegar num leito de alguém, estiver na última hora de vida dele, e você pode aliviar pela sua presença, valeu a pena ter nascido. Pensa isso. Nunca é tarde. Simpatia é só eu sinto muito. Não dá para ficar só sentindo muito. Outra coisa é empatia. As pessoas confundem muito. Empatia não é altruísmo. Altruísmo é eu me coloco no seu lugar. Isso é altruísmo. Empatia é o seguinte, eu te olho, você está sofrendo, eu sinto dor em perceber o seu sofrimento, mas a dor é minha, não é sua. Às vezes a pessoa que eu olho nem sente dor, mas eu sinto dor por ver a situação dela. Isso é empatia. Empatia é me incomodar com a dor do outro. Gerar em mim uma dor de ver a dor do outro. E a empatia é o que empurra a compaixão. Compaixão não é nada assim, tenha compaixão. Não, compaixão é fazer algo. Compaixão é o seguinte, eu tenho uma dor por perceber a dor dela. Eu peguei a minha dor e transformei ela numa ação que alivia a dor dela, mas eu fiz isso para aliviar a minha dor. Não sou bonzinho, porque eu estou buscando a minha cura. Eu busco a minha cura a cada dia. Você escolheu fazer fisioterapia, não foi porque você ama fisioterapia. É porque alguma coisa nessa área da fisio te incomoda muito e você quer aliviar aquilo. É compaixão. Você buscou, foi compaixão. Entende? É isso. Porque às vezes a gente fala, eu sou um anjo. Eu não sou anjo. Primeiro que eu tenho fome, eu tenho vontade de passear, urino, evacuo, tenho desejos. Anjo não tem. Quando me chama de anjo, eu corrijo, eu queria que quem é da saúde corrija também. Porque quando nos chama de anjo, tem um inconsciente que não precisa de nada. E eu preciso, eu sou profissional de saúde. Sou enfermeiro. Inclusive, eu preciso ganhar aquilo que me sustenta. Que eu quero passear, comer o torresmo, minha pinga. Tudo isso faz parte, não é? Precisa disso. Anjo é outra coisa. Compaixão é o ato de mudar a vida do outro, fazendo por ele, tecnicamente, aquilo que possa aliviar o seu sofrimento. Pode passar? Isso que gera conforto. Essa cena, para mim, é uma das melhores que tem de compaixão. Essa criancinha é Beckett, de 5 anos. Pode passar mais um, tem ali falando, eu acho, quer ver? Audrey, de 5 anos, que conforta o irmãozinho mais novo, Beckett. Ele estava fazendo tratamento oncológico. E a mãe fez essa foto, porque na madrugada, toda vez que ele levantava para vomitar, a menininha ia junto. E a mãe falou assim, Audrey, não tem necessidade, a mamãe está aqui. E ela respondeu à mãe dela assim, mas fica doendo aqui. Isso é dor de empatia.
Se ela não levanta e acolhe, aquela dor forma uma doença. O burnout, que nós profissionais de saúde desenvolvemos muito, não é por compaixão. Por compaixão é cansaço. Eu fiz muito e cansei. A empatia é que nos adoece. Vontade de fazer e não ter como fazer. E nós precisamos ter instrumento para fazer. Nós precisamos disso, nos instrumentalizar. E não é concreto, às vezes, é educação. Eu preciso aprender a aliviar a dor, e eu não estou dando conta. É isso que vocês têm que fazer. Ó. Capacitar, capacitar, capacitar e cobrar. Né? Próximo. Dona Ivonesa, pode voltar um. Dona Ivonesa, para mostrar os dois contextos. Fim de vida, últimas 48 horas de vida. E aí ali o pessoal pensando em bloco, pensando em não sei o quê. E foi muito interessante, porque o oncologista que cuidava dela, muito parceiro. Nossa, isso foi quando a gente estava começando o cuidado paliativo nesse hospital. E eu fiz essa pergunta para ela, né? O que te dá sentido à vida hoje? O que te faz feliz? Ela falou comigo assim, cerveja. Eu pensei que ela ia falar outra coisa. Ela falou, cerveja. Eu falei, olha, ela falou, tem 2 anos que eu não tomo, que eu comecei a fazer esse tratamento de câncer no útero. E para mim significa muita cerveja, porque todo sábado, meus 2 filhos trabalham numa sapataria. Quando eles chegavam, eu fazia carne de panela com mandioca e esperava eles com 5 latões na geladeira. E aquilo, a gente bebia os 5 latões, ria, escutava música. Eu já tinha arrumado casa e a gente dormia. Ela pode tomar cerveja. A gente discutiu entre a equipe, ela podia estar tomando. Ali foi ela tomando, escutando. Ela pediu para escutar Eduardo Costa, no radinho. Né? E ali tem um filho de um lado, outro do outro. O oncologista dela com um copinho também. E eu também. Não vai matar ninguém, aqui é um dedo. Todo mundo brindou. Gente, os filhos dela, quando encontram o pessoal até hoje, falam assim, até hoje eu precisei buscar terapia, porque eu ficava vendo assim, gente, é uma coisa triste, eu estou perdendo minha mãe, mas foi tudo tão certo, é isso que a gente precisa. Né? E esse caso também foi, esse outro de hospital, esse caso, Dona Gasparina, uma doença avançada já, internada há 60 dias, e ela falou assim, gente, eu queria muito ir embora. As pessoas querem ir para casa, mas querem ir em casa com suporte, gente. Não dá para desovar. Dar alta não é desova. Dar alta é cuidado. Né? E essa senhora quis ir para casa, que ela falava assim, eu amo o Ezequiel e eu não deixo ele me visitar, porque olhar ele me vendo sofrer, me faz sofrer muito. E, olha, isso aqui é uma prova. Uniu Atenção Primária à Saúde, os ACS, o SAD e o hospital. A próxima. Olha a casa dela. Eles prepararam bodas de ouro para ela. 50 anos de casado, que ela falou que o sonho dela era celebrar. E que não queria que fosse hospital. Vocês conhecem esse, né? Próximo. Olha isso. Vocês estão vendo que ela está com catéter gástrico, oxigênio terapia, saturímetro. Ninguém tirou nada do que precisava. No hospital, ela estava saturando, de 0 a 100, 89, com 3 litros de oxigênio por minuto. Aqui ela estava em casa, já tinha 4 horas. Nós tiramos o oxigênio, porque a saturação dela melhorou, sem oxigênio, só com catéter de precaução, ela estava saturando 92. Isso é prova que muita dor é da alma. Tem muita dor que não é do físico. E a gente, achando que sabe tudo e tem tudo, vai metendo coisa no povo. E, por último, olha essa foto. Essa foto, gente, foi exatamente 9 horas antes do óbito dela. E tem uma, independente da religião, eu queria falar que tem uma frase bíblica que fala que a candeia da alma é o olho. Eu acho muito bonita essa frase. A candeia é a lamparina da nossa alma. Lamparina da alma. Né? A candeia da alma é o olho. Vocês estão vendo que a candeia a lamparina da alma dela, da ânima dela, está extremamente acesa? Olha o brilho lá dentro do olho dela. Essa hora foi muito bom, porque eu falei com ele, seu Ezequiel, fala para ela o que o senhor tem vontade. E ele começou a falar para mim, eu falei, não é para mim, é para ela. Olha o que ele falou para ela, até hoje eu fico impressionado. Isso é uma declaração de amor simples, mas verdadeira.
Ô, Gasparino, eu queria te falar... Não, ele chamava ela de Nina. Ele falou assim, ô, Nina, eu queria te falar assim, a Rosana está fazendo a comida, sabe? E a Rosana é aquela de preto lá atrás. A Rosana está fazendo a comida, sabe? Assim, é boa, né, Rosana? Mas, assim, não é igual à sua. E eu não sei se você viu, eu estou dormindo na sala de televisão, porque a cama ficou grande. Gente, olha isso. Ele não ia ter capacidade de declarar para ela isso. Porque ela ia morrer invadida no pronto-socorro do hospital. Ela ia morrer igual ao UOL soltou, que pelo menos 25% das pessoas que tratam câncer recebem quimioterapia curativa na última semana de vida, sem função nenhuma. Nenhuma. É extremamente invadido. E aqui, ó, arranca dinheiro. Eu não estou julgando, estou falando quando não precisa. Mas eu também julgo. E aí, tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, e aí nós perguntamos a ela, e a senhora quer falar o quê? Ela falou assim, eu quero falar que tudo que ele falou é isso mesmo. Eu sou uma cozinheira de mão cheia, e eu sou bom de cozinha e de cama. Ela falou, gente, isso foi bom demais. Os filhos falaram, mãe, o que é isso? Né? Gente, isso é bom demais. Né? Próximo. Isso é na festinha. Voltou para o hospital, porque não dá para fazer cuidado paliativo na atenção primária e secundária sem ter leito de retaguarda no hospital. Ela foi no leito de retaguarda para fazer fim de vida. E tudo bem, porque não dava para controlar ali, era zona rural. Eles iam passar aperto. O SAD não estava rodando ainda. Né? Vamos lá? Gosto muito dessa frase, que fala assim, quando tocar alguém, nunca toque só um corpo. Quer dizer, não esqueça que toca uma pessoa e que neste corpo está toda a memória de sua existência. E mais profundamente ainda, quando toca um corpo, lembre-se de que toca um sopro, que este sopro é o sopro de uma pessoa com seus entraves e dificuldades, e também é o grande sopro do universo. Assim, quando toca um corpo, lembre-se de que toca um templo. Jean-Yves Le Loup, próximo. Próximo. Obrigado. Próximo. Aqui algumas referências que eu deixo para vocês. Depois o material, quem quiser me pedir, eu estou deixando aqui algumas referências. E eu gosto muito dessa frase. O que me preocupa não é o grito dos maus, é assim o silêncio dos bons. Quem é mau já é mau. O negócio é quantos bons que existem que não fazem o seu papel. Você é bom, mas você fez mestrado, doutorado, pós-doc, mas o que você produz modifica a vida de quem? Você é líder, chefe, não sei o quê, muda a vida de quem? Para mim, o produto final é o que mais tem valor. Né? Eu deixo aqui os meus contatos, e-mail, Instagram, eu sou da Universidade Federal de São João del Rei, agradeço por me liberar, por estar aqui com vocês, e eu fico à disposição, muito obrigado.